14 anos de prisão simplesmente por pichar uma estátua com batom, com os seguintes dizeres: perdeu mané. É razoável isso? É realmente isso que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Será que a cabeleireira Débora, famosa por ter sido condenada e presa pelo Supremo Tribunal Federal por ter feito essa pichação apenas com batom, recebeu realmente essa pena de 14 anos apenas por isso? É esse o objeto do nosso vídeo de hoje. Aqui é o professor Alanhos, sou defensor público e professor de Direito Penal de Estratégia e Carreira Jurídica, e é sobre esse vídeo que nós vamos conversar. Deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal e ative as suas notificações para assistir esse e outros vídeos, além de todas as nossas aulas e o nosso acervo de conteúdo gratuitamente no nosso canal. Pessoal, é o seguinte, então hoje abordaremos a contextualização desses fatos, a tipificação dada e o que realmente foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal relativamente a esses fatos, fechando, abordando, questionando a validade ou talvez até a regularidade dessas decisões. Desde já aviso vocês que não tem nenhuma pretensão política nesse vídeo. Estou o fazendo unicamente na condição de professor, principalmente sabendo que o nosso público aqui é eminentemente de concurseiros das carreiras jurídicas ou então pessoas aí que estão estudando ou que têm algum interesse nas notícias e nas decisões jurídicas do nosso país de um modo geral. Venha comigo então, vamos fazer essa análise com mais cuidado e mais responsabilidade, não nos atendo apenas ao que está sendo dito aí popularmente nas redes sociais. Venham comigo, vou colocar aqui algumas informações para vocês na tela, até para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo e o que o STF de fato decidiu. Bom, contextualizando tudo o que aconteceu. A cabeleireira Débora Rodrigues é nacionalmente conhecida por ter pichado com batom aquela estatueta linda que fica na frente do Supremo Tribunal Federal com os seguintes dizeres: perdeu mané. E isso durante os atos antidemocráticos acontecidos no 8 de janeiro de 2023. Por esses atos, agora, recentemente, Débora foi condenada ao total de 14 anos de reclusão. Mas é realmente por esse ato ou pelo conjunto de atos praticados naquele dia por ela e, eventualmente, em concurso com todos aqueles que participaram dessa suposta tentativa de golpe? Bom, pessoal, a coisa é muito mais profunda do que está sendo noticiado por aquelas pessoas que querem polemizar as coisas. Primeiramente, Débora foi condenada por tentativa de golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-L do Código Penal, por associação criminosa armada, artigo 288, parágrafo único do Código Penal, por dano qualificado, artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, né? Tá com um C aí, e, ao final, por deterioração de patrimônio tombado, lá previsto na Lei 9.605 de 98. Vejam que são uma série de condenações cujas penas foram fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em concurso material, somando, gente, muitos desses crimes, principalmente os relacionados ao Estado Democrático de Direito, com penas elevadas e circunstâncias judiciais bastante complicadas em relação a ela e a todos os envolvidos. Pessoal, formalmente falando, materialmente também falando, aparentemente está ok a decisão. Pensemos que qualquer crime de golpe de Estado pode causar muito mais problemas do que a gente pode imaginar simplesmente com o que aconteceu de fato naquele dia. Por quê? Não tivemos a efetivação do golpe de Estado. Até porque, se vocês perceberem, lerem os dispositivos penais relativos ao Estado Democrático de Direito, que tutelam o Estado Democrático de Direito, perceberá que todos eles punem a tentativa
E você pode questionar, por que não a consumação? A consumação leva a uma nova ordem constitucional, a um novo Estado. Aí, meus amigos e minhas amigas, essa nova ordem não vai punir. E o direito penal busca o quê? Evitar esse golpe e esse atentado ao Estado Democrático de Direito. Quando isso acontece e se efetiva, acabou o Estado Democrático de Direito. Acabou o bem jurídico tutelado pela norma penal. E é por isso que o legislador escolheu, de forma muito técnica, punir a tentativa desse golpe, dessa abolição, como ali tipificado. Como muito bem ressaltado pelo Supremo Tribunal Federal, ditadura traz morte, ditadura traz violência, tortura e assassinatos. Por isso a gravidade e por isso que o Supremo Tribunal Federal foi extremamente incisivo nas condenações. Até aí também tudo bem, mas eu não posso, como professor de direito penal, como um criminalista, deixar de aprofundar nos problemas dessa decisão. Como mencionei, não estou defendendo ninguém, pelo contrário. Eu acho que sim, essas pessoas merecem uma reprimenda incisiva por parte do Estado para que isso nunca mais aconteça no nosso país. Porém, em termos técnicos de como foi estruturada a sentença, primeiramente, em relação ao fato, a doutrina diverge muito pela participação ou não militar para a configuração do crime de tentativa de golpe de Estado. Então, questiona-se se a ausência de presença de militares naquele momento, de fato, tira a tipificação penal e torna o crime impossível. Bom, temos ali outras denúncias, inclusive uma delas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que traz uma participação ou algum envolvimento militar com essas condutas. Então, aí fica um pouco de dúvida, vamos ver como se elucidará os fatos. Mas fato é que se não há como abolir o Estado Democrático de Direito, é uma manifestação ainda que violenta, com consequências penais, mas acaba sendo uma manifestação. E a responsabilidade coletiva? O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do crime multitudinário, ou seja, prevendo ali a possibilidade de uma responsabilização coletiva por todos. Porém, se você parar para pensar, essa responsabilização coletiva exige o dolo. Será que Débora tinha o dolo? Será que ela tinha realmente a intenção de dar um golpe de Estado justamente com as milhares de pessoas que estavam lá? Ou ela estava pela fé? Esse também é um grande problema. Um dos argumentos usados pela condenação também foi a ausência de mensagens no celular dela, fazendo inferir que eventualmente essa ausência de mensagens relativas ao golpe e mensagens em geral relacionadas aos fatos seria um indicativo de que ela teria apagado as provas. Isso também é um problema porque teríamos uma prova de algo que não aconteceu ou de que não existe ou de que não se consegue comprovar, é muito complicado. A dosimetria das penas também na decisão, na proposta do ministro Alexandre de Moraes, não destrinchou 59, nas formas do artigo 68 do Código Penal, 59, circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, casos de aumento, casos de diminuição, de uma forma precisa e detalhada em relação a cada pessoa e a cada réu, fase por fase, sanção por sanção. A dosimetria também não foi proporcional, o artigo 59 não adotou ali para a dosimetria para a majoração em razão das circunstâncias judiciais negativas o critério, a fração de 1/6, como é prevalente na doutrina da jurisprudência. Usou-se circunstâncias repetitivas de associação criminosa para agravar, por exemplo, usou-se a associação criminosa para agravar a pena base dela, sendo que ela também já respondia criminalmente pela prática desse crime. E a ausência de observação ao princípio da consunção, mostrando aí que eventualmente os crimes menores não foram absorvidos pelos crimes maiores. Se a deterioração do patrimônio público, o dano ao patrimônio público fosse efetivamente um caminho para a tentativa de golpe, restaria essa conduta absolvida. Tentativa de golpe, tentativa de abolição, qual que era a finalidade pretendida? Tinha um delito fim? Tinha uma intenção fim? Todos esses questionamentos podem surgir. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Nós, como criminalistas, devemos ter muita atenção a isso para que isso também não ocorra com aqueles que sejam mais vulneráveis. Por exemplo, eu, como um defensor público, não posso defender uma punição cega e a todo custo,
porque também isso pode ser aplicado aos meus assistidos e às minhas assistidas. Então fiquemos aí com essas reflexões. Num passo, a gravidade dos fatos, que evidentemente mostram ali algo grave e que deve sim ser reprimido, independente de qualquer linha política que você siga. E por outro lado, uma ausência de tecnia na hora de fixação da pena e de tipificação dos delitos. Veremos as cenas dos próximos capítulos e certamente atualizaremos vocês. Beijos e abraços e até a próxima. Valeu.